158. 158 é primeiro o sujeito na oração, que eu comecei a explicar ontem, né? Certo. Eu estou espelhando aí, para quem quiser. Pronto, eu vou explicar bem direitinho para eles fazerem o exercício. Eu acho que eles não vão vir, não. Tem nenhum. Só tem um, só tem Maria Luísa. Vamos esperar mais um pouquinho. É. Quando ele for perguntar se são semelhantes ou não, a gente olha para a parte literal. Se tiver as mesmas letras, são semelhantes. Esperar mais um pouquinho. É. Mas eles sabiam que era 2 aulas minhas hoje. Chegando, Rafael chegou. Mas eu pensei que era de 9, era de 10 horas, 10h20. Eu acho que foi eu que confundi as coisas. Ah, então pronto. Eu acho que fui eu que confundi. Sempre ia ser, a primeira aula era o 6º ano, depois o 7º. Fui eu que confundi, então. Porque começou de 11 a do 6, né? É 11h55 já. É. Aí pode, dê aí a aula a esses meninos, aí depois aí revisa na outra aula, na semana que vem. É. Pronto. Pronto, pode começar. Aí 20 minutinhos, viu? 20 minutos? É 20 minutos para você ir almoçar tudo direitinho, tá bom? Bora, gente. O que é que tá falando, hein? Sujeito da oração. Patrícia, mas eu já mutei aqui. Ah, ela terminou a aula dela. Então, você viu que o verbo tem de ser flexionado para concordar com o sujeito. Que a gente já viu aqui na página anterior, na 157, os termos da oração, que eu disse que era sujeito e predicado. Eu expliquei a primeira parte, agora eu estou explicando essa. Eu já estava na metade, mas vou começar ela de novo. Sujeito na oração. Então, sujeito da oração. Assim, para localizar o sujeito de uma oração, é necessário achar antes o verbo para descobrir a que ou a quem ele se refere. Releia uma fala do rei. Ninguém me faz um elogio. Responda oralmente. Qual é o sujeito ao qual o verbo se refere? Quem é o sujeito dessa oração? Ninguém me faz um elogio. Qual página? 158. Lá em cima, número 1. Tem o relato aí. Ninguém me faz um elogio. Aí pergunta, qual é o sujeito dessa oração? E vai dizer quem é o sujeito da oração. O que é oração? Oração é a frase construída em torno de um verbo. Então, aí é uma oração. Quem é o sujeito dessa oração? Hein? Já não está aí, não, hoje? O sujeito da oração é quem aí? Ninguém. O sujeito é ninguém. Ninguém me faz um elogio. Aí responda oralmente. Aí você vai responder. Você iria responder. O sujeito da oração é ninguém. Entendeu? Ou entenderam? Sim. Ninguém está falando nada hoje. Para responder a essa pergunta, siga os passos. Primeiro, localize o verbo e a forma verbal. Faz. Quando eu digo, ninguém me faz um elogio. Forma verbal faz. Se refere, verbal faz. A forma verbal faz. Depois, verifique a que termo eles se referem. A forma verbal faz se refere ao termo ninguém. Ninguém me faz elogio. Assim, ninguém é o sujeito da oração. A oração é a frase construída em torno de um verbo. Beleza? É importante perceber que nem sempre o sujeito é o primeiro termo da oração. Observe outra fala do rei. Na verdade, eu estou muito
entediado. A forma verbal estou se refere ao termo eu. Eu estou entediado. Eu, assim, eu é o sujeito dessa oração. Vocês estão vendo que o sujeito está aí no meio da frase, né? Leia agora outra frase do texto. Os puxa-sacos de plantão estão de folga. Então, os puxa-sacos de plantão é o sujeito, núcleo do sujeito. A parte principal, puxa-sacos. A forma verbal refere-se ao termo os puxa-sacos de plantão. Portanto, os puxa-sacos de plantão é o sujeito dessa oração. Entretanto, do sujeito destacado, a parte mais importante é a expressão puxa-saco. Essa expressão é a parte central do sujeito, o que é chamada de núcleo, né? Relê um trecho da fala de Bonario, de Rejane. Sujeito e predicado. Nós duas viemos aqui. Então, sujeito aí é nós. Núcleo do sujeito, nós. Primeira pessoa do plural. Observe que a forma verbal concordou com o núcleo do sujeito. A forma do verbo viemos, né? Se a expressão nós duas for substituída por outra, vocês duas, por exemplo, a forma verbal também deverá se alterar para haver concordância. Veja, vocês duas vieram. Nós viemos, vocês duas vieram. Então, aqui, núcleo do sujeito, vocês, terceira pessoa do plural. As palavras sublinhadas nessa frase são as mais importantes do sujeito, isto é, são os núcleos do sujeito. Por isso, o verbo fará a concordância com elas. Núcleo do sujeito é o nome que se dá ao termo que representa a ideia central do sujeito. Observe o que ocorre com o verbo nas frases a seguir. Você veio aqui, vocês ou ela vieram. Você e ela vieram aqui. Nós viemos aqui. Eu vim aqui. Você e eu viemos aqui. Vocês veem que a forma do verbo muda, não é isso? Em todas as questões. Nessas frases, a expressão nós duas foi substituída por você, nós, você e ela. Eu, você e eu. Para cada uma dessas substituições, foi necessário flexionar o verbo para garantir a concordância entre o verbo e o sujeito a que se refere. Lê a oração a seguir. No caderno, crie o verbo e localize o sujeito das orações, grifando em sua resposta o núcleo do sujeito. Então, os atores, letra A, os atores já estão em cena. Quem é o verbo aí? Quem é o verbo? Eita, calma. Estão. Quem é o sujeito? Os atores. Os atores. E quem é o núcleo do sujeito? Atores, né? Que o núcleo do sujeito é o próprio sujeito. Então, os atores é o sujeito e é o núcleo do sujeito. Você vai sublinhar o núcleo, grifar, quer dizer, sublinhar o núcleo do sujeito. Mais a pena, letra B, mais o peso da coroa na cabeça está difícil de aguentar. Quem são verbos? Ou quem é o verbo? O verbo aguentar. O verbo não. Quem é o verbo aí da frase? Está. Está. Sujeito, o peso da coroa na cabeça. Isso aí é o sujeito. Tudo isso é o sujeito. Mas o núcleo do sujeito é peso. Se eu perguntar, quem é o sujeito da letra B? Aí você vai dizer, peso.
com peso. Aí você sublinha peso. O verbo é estar e o sujeito é peso. Certo? Entendeu? Sim. Ou entendemos? C. Vida de rei é boa. Quem é o verbo? Quem é o verbo aí? Vida de rei é boa. Letra E é o verbo, né? Quem é o sujeito? O rei. Não, vida de rei. Tudo isso é sujeito. Mas eu quero o núcleo do sujeito. Quem é o núcleo do sujeito? Vida. Vida, muito bem. O verbo é. Esse verbo é um verbo ser, né? Sujeito, vida de rei. Do sujeito, vida. Certo? Letra D. Mas eu já estou achando tudo isso um saco. Então, quem é o sujeito aí da oração? Mas já estou achando tudo isso um saco. Então, nós temos aí uma locução verbal, que é estou achando, né? Que é um verbo, mais um verbo. Quando tem dois verbos juntos, é chamado de locução verbal. Mas eu estou achando tudo isso um saco. Então, locução verbal, estou achando, sujeito, quem é o sujeito? Eu. Sujeito da oração, eu. E o núcleo do sujeito, eu. Aí você sublinha o sujeito, eu, que é chamado de núcleo do sujeito. Entendeu? Hein, gente? Entendi. Vocês têm que falar, vocês estão com coragem hoje de falar. Vamos ver agora na página 159 os tipos de sujeito. O tipo de sujeito é simples composto, eu vou ler tudo e explicar bem direitinho. Simples composto, oculto, indeterminado e inexistente. Vou dizer cada um deles. Então, o tipo de sujeito. O sujeito pode ser expresso e organizado de diferentes maneiras, dependendo da forma como os sujeitos e seus núcleos são expressos, teremos diferentes tipos de sujeito. Então, o sujeito simples. O que é um sujeito simples? Sujeito simples é aquele que apresenta um só núcleo, um só elemento. Observa as alterações do sujeito nas frases a seguir. Sujeito. O senhor está sendo insensato. Quem é o sujeito aí? O senhor, não é isso? Núcleo do sujeito, senhor. O meu senhor está sendo insensato. Núcleo do sujeito, senhor. O meu senhor é sujeito e núcleo do sujeito, senhor. O meu fica à parte. O meu grande senhor está sendo insensato. Então, sujeito, o meu grande senhor, e o núcleo do sujeito, senhor. Leia e observe. O senhor, meu grande. O senhor, meu grande. Vocês estão vendo que está separado aí, né? Note que o mesmo acrescentando elementos que ampliam a ideia do sujeito. O núcleo continua sendo apenas o senhor. Apenas o mesmo. Vai ser, de todo jeito, ele vai ser o sujeito e vai ser o núcleo do sujeito. Um senhor. É um sujeito simples. Sujeito simples é aquele que apresenta um só elemento, um só núcleo. Entenderam? A desprezível filha do rei enganou o próprio pai. Então, a desprezível filha do rei é o sujeito, mas o núcleo do sujeito aí é filha. Nesse sujeito, há só núcleo. Por isso, se diz que é um sujeito simples. Quando tem só um elemento, se fosse mãe e filha, era sujeito composto, mas só tem um sujeito, filha. Nesse sujeito, há um núcleo, por isso se diz que o núcleo é simples. Observe que no sujeito, os elementos que recaem o núcleo ajudam a determiná-lo, a especificá-lo. A filha desprezível do rei. O sujeito que apresenta um só núcleo é chamado de sujeito
simples. Entenderam a parte de sujeito simples? Sim. Entenderam? Passando a outra folha, a 160. Vamos ver o que é um sujeito. O que é um sujeito composto? É aquele que apresenta dois elementos, dois núcleos. Se eu digo livros e cadernos, é dois sujeitos. É o sujeito composto. Mãe e filha. Então, vou explicar agora o que é sujeito composto. Agora, sujeito composto. Observe. Aquela filha egoísta e sua irmã são as herdeiras do rei. Então, núcleo do sujeito filha, olha, aquela filha egoísta e sua irmã. Quer dizer, são dois sujeitos, né? Núcleo do sujeito filha e núcleo do sujeito irmã. E o verbo no plural, são o sujeito que apresenta dois ou mais núcleos, quer dizer, dois ou mais elementos, que é chamado de núcleo, né? É chamado de sujeito simples. Ou é classificado como sujeito simples. Agora vamos analisar passo a passo essa frase. Aquela filha egoísta e sua irmã são as herdeiras do rei. Localize o verbo. Quem é o verbo aí? Número 1. Quem é o verbo, minha amiga? Ou meus amigos? Meu menino? Quem é o verbo nessa frase aí? Aquela filha egoísta e sua irmã são as herdeiras do rei. Quem é o verbo? Bora, gente. São. São. Aí você vai botar aí de lado, são. Ou já tem. Localiza o sujeito a que o verbo se refere. Quem é o sujeito aí? Hã? Aquela filha egoísta e sua irmã. Muito bem. Muito bem. Localize o núcleo do sujeito a parte Filha mais... e sua irmã. Muito bem, filha e irmã. Nota 10 para você, viu? Localize toda a declaração sobre o sujeito, incluindo o verbo. Quais São as herdeiras do reino. Muito bem, são as herdeiras do rei. Quem lê essa história em quadrinho, lê a tirinha a seguir. Eu. Quem lê? Quem sou eu? Diga, sou eu. Miquel. Quem? Miquel, lê aí, meu amado. A história em quadrinho. Chiquinha e Caio tiveram que apagar o Chiquinha sou eu. grafite que fizeram na sala da casa. Foi mal, Caio. Adulto não entende nada. Vida de grafiteiro tem que ser na rua. Mais tarde na rua. Chiquinha, já pra casa. Caio, saia da rua, menino. Grafiteiro sofre. Então, responda no caderno. Por que Caio diz grafiteiro sofre? No segundo quadrinho, por que ele diz que ele sofre? Hã? Por que ele sofre? Ele não consegue grafitar. É porque os pais não permitem que eles fiquem na rua grafitando, né? Porque os pais não permitem que Chiquinha e ele façam grafites. Então, porque os pais não querem eles na rua grafitando. Só isso. Escreva. Escreveram? Responderam? Sim. Porque os pais não permitem que eles fiquem grafitando. B. Transcreva da tira uma oração que apresenta um sujeito composto. Quem é o sujeito composto aí na tira? Hã? É no primeiro quadrinho. Quem é? Chiquinha e Caio, né? Tá bem explícito aí, bem claro. Chiquinha e Caio é sujeito composto. Aí, quando ele diz Chiquinha e Caio tiveram que apagar o grafite que fizeram na sala da casa. Esse quadradinho todinho você vai escrever aí no B. Fizeram? Estão fazendo. E quem é o sujeito simples dessa oração? Quando ele diz. Está no primeiro, está abaixo do primeiro quadrinho. Quem é o sujeito simples?
Foi Hein, mal, meus? pai. O adulto não entende nada. Muito bem. Vida de grafiteiro tem que ser na rua, não é? Então, adulto não entende nada. Já colocaram o sujeito composto todo? Já? Já escreveram os tipos de sujeito? Ah, Então, agora vamos para o sujeito subentendido ou sujeito desinicial. Vamos ver o que é isso? O que é sujeito desinicial? Agora, vamos ver formas de organizar a frase sem a presença do sujeito. Agora, vamos ver. Releia esse trecho do texto, O Bobo do Rei. Agora, somos donos de tudo. Mandamos na terra e no mar. Então, o verbo aí é somos e mandamos. Responda quem é o dono de tudo e manda na terra e no mar. Quem é? Hã? Quem é que manda na terra e no mar? Deus. As duas, não. Na história são as duas filhas do rei, as duas filhas mais velhas do rei. Quem eram as duas filhas do rei? Gonoril e Rejane. É, as duas filhas do rei. Pronto. Então, elas quem mandam. Elas quem mandam. Quem é o dono de tudo e manda na terra e no mar? As filhas do rei, as duas filhas. Né? Passando para o outro lado. Tendo lido o texto O Bobo do Rei, logo identificamos a que esses versos se referem. As duas filhas mais velhas do rei, Gonoril e Rejane. Nesse caso, o sujeito não está evidente, quer dizer, ele não está aparecendo na oração, mas podemos determiná-lo com base na leitura do texto e na terminação da forma verbal somos. Então, eu digo, nós somos inteligentes, nós somos brilhantes. Então, nós. Esses versos, não, foram construídos com o sujeito. O sujeito está implícito, né? O sujeito está subentendido, quer dizer, na desinência do verbo. Como lemos o texto teatral, sabemos a que se refere às formas verbais somos e mandamos. Além disso, a terminação verbal indica que o sujeito se refere a um termo subentendido, nós. Sujeito está subentendido, ou seja, não está expresso na oração. Então, nós mandamos, nós subentendemos, né? Mas podem ser localizados. Leia agora, adaptado. Leia agora, adaptado, o trecho anterior extraído do texto teatral. Compare-se o trecho adaptado. Quem lê o trecho aí? Agora nós vamos? Agora, aonde? Aqui, no 2, abaixo do 2. Agora nós somos donos Agora de nós tudo. somos donos de tudo. Nós mandamos na terra e no mar. E no mar. Letra A. O que há de diferente no trecho original reproduzido anteriormente em relação a esse trecho adaptado? De que há Tem o nosso. hein? O trecho original dele. Não está explícito o pronome nós. Quando eu digo agora, não é isso? Não está explícito no pronome nós. Aqui, agora somos, então, nós somos, não está explícito. Então, o trecho, este é um carro de propaganda passando ali, vendendo não sei o quê. No trecho original, não está explícito o pronome nós, que corresponde à pessoa do discurso, quer dizer, a pessoa que fala, né? Ai, que saco essa propaganda da rua. Sobre a que as formas verbais somos e mandamos, informam. Então, somos o melhor da turma, né? No trecho adaptado, o pronome nós está implícito. Ele não aparece na oração. Isso aí é chamado de sujeito implícito. Desinicial. Sujeito oculto. Não está aparecendo na oração. Letra B.
Porque, nesse caso, a redação do texto original seria mais Marconildo adequada. disse que faltava 5 minutos. E foi. Vamos terminar esse pedacinho? Depois eu vou falar com ele, né? Entendeu? Vamos lá? Porque, nesse caso, a redação do texto original seria mais adequado do que do trecho adaptado. Por quê? Hein? Quem responde? Porque o trecho adaptado, o pronome nós está implícito. Porque o texto adaptado está implícito. Colocou? Porque o texto adaptado, o pronome nós está implícito. Aham. Já. Será que dá tempo para fazer isso aqui? A quem os verbos se referem pela terminação do verbo? Manhã! Eita, Chama de manhã. E pelo contexto que nos mostra que já houve referência ao sujeito anterior. Reveja outro trecho do texto teatral em que a terminação do verbo identifica o sujeito. Agora só tenho vocês duas. A forma verbal tenho indica que o sujeito dessa oração é eu, né? Eu. Agora só tenho vocês duas. A palavra está subentendida, não é necessário explicitá-la, pois a forma verbal a revela. Leia a tira humorística a seguir. Quem lê essa tirazinha bem rápido para terminar? papai, o Boca quer ser tratado como um membro da família. Mas ele come o que nós comemos, tem cama, roupa lavada, mas não tem mesada. Então, quem provavelmente é a boca? Quem é a boca aí no caso? O narrador, né? O narrador da garota, que aparece na tira um amigo ou conhecido. Então, o narrador da garota. Colocou? Ou colocaram? Quiser? Sim. Letra B. O que torna essa tirinha engraçada? Ela exige mesada. Ela ficou engraçada porque o fato de Boca querer desfrutar dos mesmos privilégios da família. Quer ser da família de todo jeito. Como receber a mesada, né? De todo jeito ela queria receber a mesada. Então, é o fato de querer desfrutar do mesmo privilégio da família. Não é? Coloca. Vou fazer a C Alguém para com terminar. dúvida? Ninguém tem Letra C. dúvida? Não. Quais as Então encerra na aula, viu, Patrícia? Espera aí. Calma, menino meu. C. Quais foram os recursos Encerra que na aula, viu, Patrícia? o autor da tira empregou para não repetir o nome da boca? Ele usou o quê? O pronome ele, não foi? Ele usou o pronome ele e deixou o sujeito subentendido nas duas ocorrências. Ele usou o pronome ele. Francisca, Oi. pode encerrar, viu? Encerrar, né? É. Terminou aí. Na próxima aula. Tchau, turma. Tchau, Patrícia. Na próxima aula continuaremos. Tchau, bom fim de semana. Tchau. Né, Marconildo? Me dê tchau, não, senão eu ligo para você. Na próxima aula a gente continua, tá certo? Certo, Marconildo? Tá me ouvindo? Tchau vocês, bom fim de semana. Tchau. Tchau. Na próxima aula continuaremos na base 162. Terminou na 161, aí vamos para a 162. Continuando, né? Vai continuar a aula aqui.
Tudo certo, Francisca? Tudo não. Vou falar com você ainda. Bom, A aula pode acabar, então mas tá eu vou falar com certo. você. Viu? Tá bom. Então, gente, já terminou a aula, pode sair da sala, viu? Bom dia, bom fim de semana e até segunda-feira. Você passou os assuntos para Não, vou eles passar mais tarde. mais tarde, né? Então, e como é que... Qual é a página de encontros vocálicos? Não, mais tarde eu lhe digo, eu não achei, não sei não, olhei não. Eu também não vi, não. Vi se Não, eu abri o livro, não Mas vi, não. mas ele sabe, foi só uma questão. Então, pronto, não precisa botar página, não, né? Eu tirei É. eu tirei a página de encontros vocálicos. Aí a prova do 7º ano ficou boa que só, porque ficou toda adaptada, sabe? Para você, para eu mandar para você. Agora a outra eu tive que escrever. Tu quer que eu mande o Felipe passar para o WhatsApp agora? Não. Aí o texto tá nessas provas ou como é que tá? Você está me vendo? Você está me vendo? Tu imprimisse, foi, Francisco, mas eu não disse a tu que mandasse pelo WhatsApp, Francisco? Eu vou mandar, mas é porque fica melhor de mandar pelo WhatsApp, porque diminui mais. Mulher de Deus, mas eu só copio e colo no formulário. Copia. Tu vai digitar, Sim. Sim, você pode digitar. Você pode digitar do jeito que está aqui. Tá com a bexiga digitar um texto desse tamanho, tu quer me acabar com os dedos, meus dedos, é? Então, pronto. Se você acha que você só é pegar e colocar lá. Cadê Felipe? Felipe tá aí? Tá. Felipe! Chama ele aí. Vem cá. Tu tá me vendo? Eu tô te Tô, vendo. Tá vendo a linda. prova? Tá vendo a prova? Tô. Linda, maravilhosa. Tá Olha ótimo. aqui, do outro lado é a gramática Tá do lado e aí é o certo. texto. O texto é pequenininho, viu? Eu sei, mulher de Deus, mas só que é melhor para mim quando você manda digitado, porque eu só é pegar e copiar e colar no formulário. Mas acontece que eu não achei que digitado. Se você quiser que eu mande segunda-feira, eu vou procurar quem digita. Não, então faça o seguinte, manda a foto disso aí, eu digito. Não precisa nem Felipe pegar aí, só que Felipe tem que tirar uma foto legível, viu? Para eu ver bem direitinho. Tira, Felipe, aqui a foto. Não precisa. No celular. Ele vai tirar no celular. Peraí, Tá bom. Felipe, manda para mim diz para ele que manda para mim no WhatsApp. Ele manda para mim, eu mando tanto no WhatsApp, tá certo? Tá certo, tá combinado. Bom almoço, Francisca. Um abraço para Felipe. Até o gabarito já tá pronto, olha aqui. Ótimo. Aí você me manda aqui, eu pego e corrijo para você. Pronto. Eu vou mandar a lista todinha já com nota, com tudo, viu? Muito bem. Muito bem. É mais trabalho para você, mas fazer o quê, né? É assim mesmo, eu estou em casa. Se estivesse andando no meio da rua, aí dá mais trabalho. Então, eu vou aguardar a foto, viu? Beijo para você. Já tá melhor? Eu nem falei com ela. Sim, aí, não? Não fui não lá, nem falei.